oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando mais um Mimimi Cultural. Hoje um especial de Natal, com a presença de Maria Conceição Lopes Fontoura e Cirmar Antunes. Sejam bem-vindos. Bom dia, Janice. Bom dia a todas as tuas ouvintes e a todos os teus ouvintes. É com muita alegria que a gente está aqui no Mimimi Cultural. Fazia tempos que eu estava no mundo das promessas. No mundo das promessas. Esses dois foi um resgate. Ah, que legal. Bom dia, Janice. Bom dia, Conceição. Bom dia a todos os ouvintes. É muito legal estar aqui. Estou muito feliz por poder conviver e essa troca que a gente tem da nossa própria história. Eu vou dizer para vocês que é assim, é ouvir e ver. Tem uns espectadores. Um abraço, então. Olha bom só. dia, senhores e senhoras. Bom dia aos telespectadores e às telespectadoras. Vamos conversar, então, com Cirmar. Cirmar, tu tens uma trajetória incrível de participação em filmes, teatros, minisséries. Vamos começar com o início da tua carreira. Olha, Janice, eu comecei, garoto, adolescente, 18, 19 anos. Comecei com teatro amador, teatro de rua, num grupo de Canoas. E, posteriormente, eu fui para o teatro de arena, fazer um curso de preparação, que, na verdade, era 3, 4 meses, e foi fundado o Grêmio Dramático Açores. Daí, o Jair de Andrade, que era o diretor do Teatro de Arena, me convidou, depois que me viu fazer a peça do Luciano Labarce, O Evangelho segundo Zebedeu. Me convidou para substituir um outro ator na peça Jornada do Imbecil até o Entendimento, que foi em 79. Isto foi, na verdade, o último trabalho produzido pelo Arena enquanto foco de resistência. Depois disso, o Arena, o Jair vendeu para o Estado do Rio Grande do Sul e virou uma fundação. E aí virou um teatro apenas. Antes era um foco de resistência contra era uma efervescência, né? Exatamente. Lá eu me lembro que a gente se reunia para discutir, havia grandes debates. Exatamente. Inclusive, eu me lembro que lá no teatro tinha uns espetáculos que eram musicais, que eram segundas-feiras, 11 horas da noite, parece, e foi lá que eu vi que nasceu um monte de artistas daqui, dos nossos roqueiros, e eu vi o César Pastarinho cantar ali, vindo, e ali a gente convivia. Então eu vi essa efervescência que tinha o teatro naquele período, digamos, pós-ditadura, digamos assim. E aí fui aprendendo e fui me inserindo no contexto. Fiz muito teatro, e depois, quando dei meus primeiros passos nessa trilha do audiovisual, me apaixonei até porque eu queria, quando eu comecei a fazer teatro amador, desde guri eu queria ser ator de cinema, porque eu olhava na tela lá e via um cara chamado Sebastião Bernardo de Souza Prata. Eu olhava aquele cara assim, Grande hotel. Eu dizia assim, eu quero fazer o que aquele cara fazia. Aí meu pai dizia assim, tu vai ter que ir embora para o Rio de Janeiro, tua mãe não vai te atuar. Eu dizia assim, mas eu vou, pai, eu vou. E, no fim, eu não fui para o Rio, não fui para São Paulo, e fiz toda a minha carreira de 18 longas aqui em Porto Alegre. Isso é muito importante, muito lindo, essa resistência aqui no Rio Grande do Sul. É importante. E a tua história é mais ou menos na mesma época com Maria Mulher, né, o Conceição? Eu, na verdade, começo em 1972, quando eu vi uma reportagem que saiu na Zero Hora sobre o 20 de novembro. Eu vi aquela reportagem na Zero Hora. E eu disse assim, eu quero estar aí. Sim. Então, encontrei algumas estudantes que
eu estudava letras naquele tempo e encontrei a Anita Abad, que fazia ciências sociais e morava na casa da estudante. Naquela época, a URGS tinha uma casa da estudante ali na Getúlio Vargas, e eu estudava e já trabalhava na URGS. Eu comecei a estudar na URGS em 71, e em 73 eu passei também a trabalhar. E trabalhava no Instituto de Química, e eu conheci uma estudante que também morava ali. Sim. E ela me dizia, olha, eu conheço que ela dizia que conhecia a Anita Abad, que morava lá na casa, e ela fez a apresentação, e, a partir do conhecimento com a Anita, depois conheci o Oliveira, as irmãs Carolino, a Helena, e aí eu comecei a entrar no movimento, naquele período, no Grupo Palmares. Em 73, vamos dizer que é o meu batismo no movimento social negro, que naquele período se fazia, desde 71, quando começou o 20 de novembro, aqui em Porto Alegre. Em 73, teve um espetáculo chamado do Carnaval ao Quilombo. Então, ainda há pouco, o Zirmar falava na questão da ditadura. Sim. Em 73, estávamos no auge da ditadura, e, para fazer esse espetáculo, lembro que se caminhava bastante, se falava com o Roxo para ajudar a montar a peça, que contava a história negra e trazia informações e músicas. Então, houve, naquele momento, a participação de vários artistas. Alguns já não estão entre nós. O Ivaldo Roque estava, a Lúcia Helena, era bem novinha, garotinha. O Jajá e o Café Som e Leite e tal. Né? Então, o meu começo é em 73. Eu lembro que uma das tarefas que eu tive, que eu digo sempre, que eu nunca falei para meu pai nem para minha mãe, eles me deram a tarefa de levar o texto até a Polícia Federal, porque, para fazer qualquer apresentação, tinha o texto ser visto e tinha que fazer a apresentação tal para qual... O censor. Para o censor. Para o censor. Qual seria no dia. Então, coube a mim levar o texto lá na Polícia Federal. Naquela época, era lá na Avenida Paraná, 661, se não me engano. Então, eu fui lá, e depois eles fizeram... A pessoa foi e assistiu. Uma pessoa que também ainda está viva e com saúde é o José. Ele é o pai do... Eu tomo, às vezes esqueço o nome dele, tomo como referência o filho. Então, o filho chama-se Chico, meu filho, é o apelido do menino. E o pai dele trabalhava no IP, tinha uma voz muito bonita, e tem. Ele era o narrador da história. Então, eu me lembro disso. Isso. Então, naquele ano, foi essa peça, uma palestra do Décio Freitas e uma exposição de artes, com 3 artistas. Uma era a Maria Lídia Maliani, J. Altair e Paulo Ximenes. Tanto o Altair quanto a Maliani já não estão mais entre nós. Então, era um período que, para fazer um evento do 20 de novembro, era uma coisa assim bastante trabalhosa. Exato. Então, essa data marca. E é importante dizer que o ano de 2021 marca 50 anos
do 20 de novembro. Sirmar, a gente estava conversando anteriormente, mas eu acho muito importante, para quem não viveu a época, explicar como é que acontecia essas peças de teatro, que tinha que passar por censor, como é que acontecia. Olha, era assim, ó, como a Conceição falou agora. A gente tinha que passar no caso, o diretor da peça, o produtor, levava até a censura, até a Polícia Federal, eles faziam o registro. E antes de estrear, ou seja, no dia da estreia, às vezes é um dia antes, mas quase sempre era no dia de manhã, tinha um ensaio para o censor, ou um ensaio para a censura. E aí eles sentavam, eram senhores e senhoras do bem, de passagem, senhores e senhoras do bem, Sim. e que sentavam lá com as suas canetinhas, às vezes lanterninhas, quando eles deixavam, fazia a luz normal do espetáculo, e iam fazendo. Muitos paravam o espetáculo e diziam assim, essa cena vai ser cortada. Outros diziam assim, ó, quando terminava o espetáculo, davam o texto para o diretor dizendo, daí já está censurado. Aí ele ia ver que tem páginas e páginas e páginas ou falas cortadas. Uma das minhas lembranças dessa época é quando a gente fez a peça Calabar, o Elogio da Traição, do Chico Buarque e do Rui Guerra, direção aqui do Gilmar Messias, e a gente fez um ensaio para censura. É óbvio que peça do Chico Buarque, o censor ia adorar, né? Então cortou boa parte do espetáculo. E eu me lembro que o Calabar não aparece em cena. Toda a peça, o Calabar é lembrado. E tinha um momento que a personagem do Calabar, a namorada dele, lembrava dele, e ela lembrava dele enquanto homem, o amante. Ele entrava nu, atravessava o palco, assim. E era eu que fazia nesse momento. E o Gilmar dizia assim, mas de jeito nenhum, vai com bermuda bem bonitinho, atravessa, e deu. O censor vai ver aquilo ali e não vai entender nada. Vai ver um cara de bermuda atravessar e deu. Mas só que aí passou essa aí. Mas era torturante, porque os textos eram mutilados, os artistas eram desrespeitados na sua arte, na sua essência, e atores eram assim, isso quando não invadiam o teatro e fechavam os teatros. O próprio Teatro de Arena foi fechado várias vezes, foi interditado várias vezes por conta de levar peças que ofendiam a moral e os bons costumes. Parei, desde quando a arte ofende a moral. Então é uma lembrança triste, mas é para essas pessoas, essa meninada de hoje, saber que censura nunca mais. Sirmar, além dessa tua ampla carreira no teatro, tens uma carreira sólida no cinema, né? Como tu encaras isso? Foi a tua opção profissional? Como é que surgiu na tua vida o cinema? O seguinte, comecei a fazer nos anos 70, 73, 74. Em 74 eu fiz meu primeiro trabalho em teatro. E em 76, quando eu fiz meu primeiro trabalho, digamos, ganhando cachê, que eu registro como profissional, eu fui fazer também inscrição para ser figurante no filme Carmen a Cigana, do Teixeirinha, direção do Pereira Dias. E era uma cena que tinha muita gente, era uma festa, um acampamento cigano. E quando eu vi aquela parafernália de luz chegando, eu tive a certeza, é isso que eu quero. É isso que eu quero fazer para minha vida. E me dediquei. Então, quando o ator se dedica, eu quero ser ator, mas eu queria ser ator especificamente de cinema. É uma vontade. Hoje eu sei que há a diferença, sei pesar. Eu sou um ator geral, sou ator, mas eu digo que o cinema fala muito alto para mim, porque era um sonho de infância, um sonho mesmo, que eu me realizei. Só que aí, em 76, em 79, eu fiz um pequeno trabalho do Pereira Dias, aí tinha uma falhinha, e passou. Em 86, eu fiz O Dia que Dorival Encarou a Guarda, que é um clássico do cinema gaúcho e tal, cinema brasileiro produzido no Sul. Só que 10 anos depois, eu fiz o Lua de Outubro. A partir de 96, quando eu fiz o Lua de Outubro, ele estreou em 97, eu comecei a realizar meu sonho mesmo. Aí comecei a viver só do cinema, só do meu trabalho de ator. Até então, fui carteiro, fui bancário e fiz muito bico. Hoje eu continuo fazendo bico, mas sou ator de cinema. Que ótimo.
Conceição, tu tens uma carreira também muito sólida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma carreira respeitada por todos os negros que frequentam a universidade. Tu és uma referência. Olha, Janice, assim, ouvindo o Sirmar falar, quando ele diz assim que ele decidiu que era aquilo que ele queria, então eu quando li a reportagem de Palmares, eu entendi também que era aquele caminho que eu queria seguir. Então, para mim, naquele momento, me ver como uma pessoa negra fez com que eu dissesse, não, é esse caminho que eu quero seguir. E quando tu dizes que as pessoas me veem como referência, eu não sei. Eu quero, na verdade, ser verdadeira com aquela escolha, teu comprometimento, com aquele compromisso que eu fiz. Então, falei inicialmente, eu estive no Grupo Palmares, é quando eu começo a chamada militância, e depois, em 87, eu acredito que no final de 86 eu começo a conviver com algumas mulheres negras que se reúnem e que começam a discutir temas das mulheres negras. Então, aí naquele momento, eu, com pessoas mais jovens, porque a maioria delas eram mais jovens do que eu, 5 anos, 2 anos, até 10 anos, e elas vêm falando aquilo, e eu digo também assim, é isso, é no caminho da luta das mulheres que eu quero, das mulheres negras que eu quero, na verdade, seguir. E é essa trajetória que eu venho fazendo sempre, né? Na minha vida, no meu serviço. E como é que tu concilia a universidade com o movimento negro que tu atuas? Na verdade, assim, a universidade é tudo para mim, né? Então, assim, é o meu local de trabalho. E como eu estou ali, a universidade é um espaço extremamente rico para essas questões que o movimento traz, então ela tem que estar, na verdade, também presente. Então, eu lembro assim que a universidade, eu não sei se eles sabem, mas ela sempre foi uma parceira nossa. E quando a questão de 2 anos atrás eu fiz o meu trabalho de doutorado, eu trouxe bastante a minha história de vida e eu coloco ali diferentes momentos em que a gente, tanto quanto no Palmares, como com Maria Mulher, a universidade ela é nossa parceira. Por exemplo, teve uns 2 ou 3 encontros da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, a gente fazia eventos, entrava com eventos, nós fazíamos atividades em escola. Nós tínhamos um grande amigo que eu conheci através da Vera Lopes, que era o Luiz Orlando, lá de Salvador. E ele trabalhava com um cineclube, trabalhava com vídeo. Exato. Então, ele vinha, trazia os vídeos, e a gente fazia a apresentação desses vídeos dentro da URGS, em escolas do Estado, em escolas do município. Nós fizemos também, como Maria Mulher, um curso de extensão. Durante uma semana, a cada noite, a gente falava de um tema. Então, falamos de educação, falamos de esporte, falamos de música, falamos de religião. Então, eu acredito que, um dia, lendo Lélia Gonzalez, ela diz que a pessoa que se diz militante, ela tem que fazer a sua fala onde ela estiver. Não adianta assim a pessoa no seu espaço de serviço, nem sempre é possível. Nem sempre é possível, mas às vezes surge um tema e a pessoa se cala. Então ela diz que não adianta a pessoa, por exemplo,
pegar uma bandeira, sair na rua sacolejando a bandeira, se quando tem que fazer uma fala, fazer uma intervenção, a pessoa não se cala. Então, o meu espaço de serviço também é um espaço de militância, lembrando que a universidade é um espaço extremamente rico. E convidativo, e te convida a questionamento. Exatamente. Então, as pessoas que passam por ali... Agora, nós estamos, desde 2008, nós estamos vivendo um outro momento. A gente está vendo mais rostos pretos dentro da universidade. A gente sempre esteve lá. Eu até trouxe para passar para vocês o jornal da universidade, desse mês de novembro e dezembro. A universidade, esse ano, fez 85 anos. E, agora, na última edição, me convidaram para escrever alguma coisa sobre os negros na URGS. E eu, de pronto, aceitei. Né? E aí, então, eu trouxe um pouco da história, e dizendo que as pessoas negras sempre estiveram na universidade. No início, vocês imaginam que nós estávamos lá na construção de prédios, na reforma, mas fazendo, dando forma à obra. E depois a gente começa. Inclusive, assim, Lupicínio Rodrigues foi um bedel, foi uma pessoa que trabalhava na Faculdade de Direito. Essa semana, um colega falou de uma exposição que está acontecendo na Escola de Engenharia, em que Júlio Soares foi um homem negro que trabalhou e que teve um papel destacado na história da Escola de Engenharia. Então, como a Gênesis falou, eu faço uma espécie de retrospectiva e falei no nosso autor do hino do Grêmio, falei no Lupicínio. Mas nós falamos em Oliveira Silveira. Oliveira Silveira foi aluno da universidade. O Antônio Carlos Cortes estava com ele na construção do 20, também foi aluno. O nosso governador negro, Alceu de Deus Colares, foi aluno da universidade. Então, a gente sempre esteve na universidade. A professora Vera Triunfo, em 1988, ela trabalhava na Secretaria de Educação, então ela fez um calendário com figuras negras. Então, ela trouxe vários personagens. Entre elas, ela trouxe o primeiro professor negro. Ele, na verdade, ele foi sogro do Oliveira Silveira. Então, ele foi o primeiro professor negro. Depois, a Petronília foi aluna da URGS, desde o tempo ela foi aluna do Colégio de Aplicação, depois do Instituto de Letras, depois da Faculdade de Educação, a ministra Luísa Bairros estudou. Então, para dizer que a gente sempre esteve ali, mas agora a gente não quer estar assim, aqueles que sabem assim, nome, CPF, rua onde mora. Nós queremos estar aos montes, aos magotes. E é muito... Mãos, né? Estar em bloco. Exato. E assim, eu gosto muito, eu digo que eu valorizo o ato de ver, porque a minha avó, da qual eu herdei o nome, chamava-se Conceição, ela teve diabetes e não morreu perdendo a visão, meu pai também. Então, eu não sei o que o destino me reserva, e eu gosto bastante de olhar. Com certeza, então, assim, a coisa é assim, ó, é emocionante tu ver, por exemplo, no 20, já faz 3 anos que, no dia 20 de novembro, se chamam alunos técnicos, como é o meu caso, eu sou servidora técnica administrativa, e professores, servidores docentes, e os terceirizados para aquela foto ali na frente do salão de atos. É uma coisa muito bom. Emocionante. É visibilidade. É a visibilidade.
se tu perguntar se é bastante, ainda é pouco, mas já é, porque me lembro que no meu tempo a gente era Botafogo, Estrela Solitária. Exatamente. Eu vou deixar vocês falar, mas só vou contar. Eu, logo que vim para Porto Alegre, eu usava um lenço na cabeça. Então, eu era tímida, eu vim do interior, a gente veio para Porto Alegre. No interior eu existia, as pessoas sabiam que eu era filha do Lucídio, então a gente não podia fazer nada que de noite o pai já sabia. Olha, eu vi a tua filha lá, ou eu vi o teu filho em algum lugar. Então, aí vim para Porto Alegre, a gente andava na rua, aquele monte de gente, e ninguém dava adeus, como a gente diz no interior, ninguém cumprimentava. E eu, no começo, também não falava tanto como falo hoje. E depois eu fiquei sabendo que eu usava um lenço, né? Que as outras pretas, né, me chamavam, olha, lá vai a nega do lenço, e que a nega do lenço não conversava com as outras pessoas. Não, mas depois... Te turmou e muito bem. Depois para aprender a falar... Cirmar... Não, deixa eu só pegar esse pequeno gancho dali que a Conceição falou. Com 17 anos, eu fui fazer estágio no Banco da Amazônia. E um caixa do banco, que escrevia poesia muito bem, escrevia para o jornalzinho do banco, disse assim... que eu falei que queria fazer teatro amador, ele disse assim, tu és um artista? Eu sou cheio de razão, cheio de balaca. Fazer teatro amador, sou artista. Tu conheces o poeta Oliveira Silveira? Eu disse, não. 17 anos, não sabia. Ele disse assim, eu sou de Rosário do Sul. Sou meio pelo duro, que é um meio misturado. Também sou afro. E sou da terra do professor Oliveira. Procura te formar. Tu vai gostar de conhecer o professor, tu vai aprender muito. Foi a primeira vez que eu ouvi falar no Oliveira. 17 anos. 18, continuando no Banco da Amazônia, por aí, comecei a fazer teatro, e só que eu não conhecia a galera ainda. E aí, a minha irmã trabalhava no Banco da Amazônia, no Banrisul, ou não, na época era no Meridional, e teve um aniversário. Ela levou uma colega. E a colega levou um namoradinho. Me lembro o nome da colega. Me lembro do namoradinho. E aí, ele disse assim, me viu dizer poesia lá no... Que já era desde guri, eu digo, desde pequeno eu gosto de dizer poesia. E eu disse, esse menino disse assim, cara, tu é um artista, tu faz teatro, cara. Tem que ir lá nas rodas de poesia no mercado, conhecer o mestre Oliveira e tal. Eu fui e não abandonei até hoje. Esse menino é o Caco. Esse menino, namoradinho da amiga, que eu não me lembro não da amiga, mas desse namoradinho eu não esqueci, que é meu padrinho dentro do movimento negro, que é o Caco. Lá do Odomodê hoje. Mas é dos garotos. Dos garotos. Nós somos da época dos garotos da Urgia. Dos garotos. Todos somos da época do Então, garoto essa coisa de referência, talvez hoje, já me disseram que eu possa vir talvez seja para alguma meninada, se eu cheguei onde cheguei, muitos podem chegar, e isso eu falo nas minhas palestras em escola, exatamente isso. Mas foi a referência, porque uns diziam assim, o Grande Otelo era um ator cômico, era um ator trágico. Não era por ele ser isso, aquilo, em cena. Era por estar em cena. Sim. Era a minha referência enquanto negro. Claro que eu tinha visto outro, o Jorge Coutinho, que hoje é o presidente do Sindicato dos Artistas do Rio, e a dona Ruth de Souza, o Milton Gonçalves, mas não é. É que é o Grande Otelo que me chamou a atenção. E anos depois, hoje eu conheço, me dou com o filho dele, que é daqui de São Leopoldo, que é gaúcho. Uma das esposas do Grande Otelo era uma gaúcha. Tá. Irmã, queria te perguntar uma coisa, porque isso aí as pessoas nunca falam. Tu és um artista multipremiado. Tem algumas então, coisas. Eu acho que é bom tu dar uma referência nos toques para as pessoas saberem do teu trabalho, onde tu foste premiado. Assim, há um tempo atrás, não, 2002 teve um filme, em 2001 estreou um filme muito conhecido do Rio Grande do Sul todo, que é o Neto Perto de Sua Alma, que virou uma referência para o cinema gaúcho, os mais premiados filmes gaúchos. E nesse filme, no Festival de Cinema de Recife, no ano seguinte, 2002, eu fui contemplado com o prêmio de melhor ator coadjuvante. E em novembro de 2001 mesmo, o Werner Schulman ganhou em Brasília. Esse foi o meu primeiro prêmio. Em 2000,
99, começou o departamento de teledramaturgia da RBS TV. E aí, lá o Gilberto Perim, junto com a Alice Urbim, criaram esse departamento e começou aqueles curtas e tal, começou a chamar popularmente de curtas gaúchos até. E aí, num desses, tinha prêmio não tinha júri, primeiro, segundo, terceiro. Aí teve esse ano que foi o primeiro que teve júri, porque antes era só o júri popular, escolhia a melhor história. E eu fiz um cego e tive a felicidade de ganhar um prêmio de melhor ator. Meus 2 primeiros prêmios. E agora, recentemente, o ano passado, no Festival de Gramado, eu fiz um curta e ganhou o prêmio de melhor ator, dividindo com outro ator, o Clemente Viscaíno. É um filme mudo, com a proposta de ser um filme só com olhar, filme difícil de interpretação, ganhamos prêmio. E agora, esse ano, um mês atrás, eu acho, no Festival de Diadema em São Paulo, eu ganhei mais um prêmio com esse filme. Só tem detalhe, eu devo ter uns 20 troféus em casa, que são aí prêmios e homenagens. Esses são prêmios do trabalho de ator. Eu me lembro que uma vez o Grande Otelo dizia assim, eu já ganhei muitos prêmios de ator em vários festivais. Ele ganhou da RBS pela carreira. Mas esse é um prêmio que eu estou ganhando, não é o personagem, é eu. Então, sim, esse que eu falei, eu ganhei pelos personagens. E esses mais de 20 que eu tenho em casa, fui eu. Ou seja, que aí não é eu, é nosso. Porque prêmio pelo meu trabalho, pela referência, por tudo que talvez eu venha a representar para o nosso povo negro do Sul e para a arte em geral no Rio Grande do Sul. Porque a gente é um porta-voz da cultura. Sim. E, sendo um porta-voz da cultura, a gente é o porta-voz da negritude. Porque vai chegar um ponto que eu não vou ser mais preciso ser chamado o Cirmar Antunes um ator negro. Está todo mundo vendo que é um ator negro. Mas enquanto precisa ter um ator negro, então que eu seja chamado de ator negro para marcar o nosso território. Sim. É o meu xixizinho que o cachorrinho faz e marca território. É o ator negro. Depois não vai ser mais preciso. Vai chegar uma hora que não vai ser mais preciso. Porque o ator e a atriz são atores e atrizes, casualmente são. Porque ninguém chama o ator branco, o ator alemão, o ator. Não, é ator. Só nós somos atores negros. Sim, reconheço. Conceição, a instituição, a Organização de Mulheres Negras Maria Mulher está passando por um momento muito significativo, né? Para quem não sabe, existe há muitos anos. Ela não se diz fundadora porque ela perdeu a primeira reunião. E sempre ela diz assim, perdi a primeira reunião, não sou fundadora. Não, é a fundadora do Maria Mulher. Explica esse momento tão especial. Bom, tu estás acompanhando, Janice, a esse nosso momento. Assim, o pessoal que conhece a cidade sabe que a cidade ela está crescendo, então a necessidade, por exemplo, de aumentar as ruas. E Maria Mulher está desde os anos final dos anos de 1990, nos anos 2000, situada tem uma sede na Cruzeiro. Nós estivemos repartimos uma sala, uma época dentro do Conselho Tutelar, depois estivemos também num prédio da ex-FEBEM, atual fase, e de 2000 e pouco, 2002, nós estamos num prédio situado na Rua Cruzeiro do Sul, 2035, que era um prédio da Igreja Metodista. Então, eles tinham um trabalho de assistência social, tinha dentista. Depois eles pararam e o prédio ficou abandonado e nós, de Maria Mulher, fizemos uma parceria, um termo de comodato, e estamos ali. Então, como eu disse, a cidade, naquela parte, teve uma proposta de aumentar o traçado da rua, e, com isso, Maria Mulher, no prédio, perdeu um pedaço. A gente teria como contrapartida daquele pedaço da perda a arrumação do local. O prefeito anterior começou a fazer o trabalho através do DEMAB, daquela parte,
da cidade, e só que quando chegou a véspera da eleição que elegeu o prefeito que está no cargo no momento, a obra parou. Então, ela ficou parada até esse ano. E esse ano a gente conseguiu uma parceria, estamos terminando a obra. Acredito que lá por fevereiro, no próximo aniversário de Maria Mulher, nós já estejamos funcionando plenamente. Porque a gente sabe da importância de Maria Mulher estar bem bonita, como o prédio vai estar, mas o legal mesmo é estar em diálogo constante com a população ali daquela comunidade. Nós fizemos, se não me engano, foi em agosto, nós fizemos, como os cariocas falam, muito na laje, né? Nós fizemos a nossa pré-inauguração. Então, foi um momento bonito em que muitas das mulheres que participaram da criação de Maria Mulher lá estiveram, e para ver que nós estamos... estou voltando, tem uma música do Chico que diz, né? Então, nós estaremos em março, acredito que em pleno funcionamento. Só que a gente não fica esperando, Mulher Preta não fica esperando a casa estar pronta para funcionar. Então, se fez um curso para jovens da comunidade, porque a gente trabalha relacionado com instituições da comunidade. Trabalhamos com escolas, trabalhamos também participando da defesa da questão da saúde, temos ligação com a defesa da saúde que é feita pela comunidade. Então, em parceria com 5 escolas, 2 estaduais e 3 estaduais e 2 municipais que existem naquela região, existem mais outras, mas nós trabalhamos com essas, fizemos um curso para jovens, para que elas aprendam a tratar com o dinheiro. Porque, na verdade, assim, foi um curso muito interessante em que elas viram que, mesmo elas não trabalhando, assim, então, ganham dinheiro do pai, ganham dinheiro... Então, às vezes, a madrinha e tal. Então, que elas têm que saber como é que entra o dinheiro na vida delas, aprender que as coisas custam, e se elas um dia quiserem ter um negócio, tem que saber que a gente se faz rapadurinha e vendeu todas as rapadurinhas, não pode achar que aquele todo dinheiro exatamente. Tem que ter. Então, tem que ter um pouco de dinheiro para continuar mantendo o negócio. Essa figura. E esse também não é só essa questão, até para a pessoa valorizar, porque às vezes a gente compra coisas e acaba colocando fora, então tem que aprender a valorizar tudo aquilo. É interessante que as meninas se expressavam, aprenderam a se expressar, a perguntar. Elas precisavam saber, mas elas não sabiam como. Então, elas faziam as perguntas. E, no final do curso, a gente via que elas tinham evoluído, até em questão de autoestima, de ter um conhecimento. Eu, quando era jovem, não tive essa oportunidade. Eu tive um pai patrocinador. Meu pai me patrocinava. Só que ele me deu essa aula assim, muito rápido. Olha aqui, administra bem. Quando terminava, eu queria mais. Tu não soube administrar, vai ficar sem. Aí eu comecei a correr atrás e aprender. Mas eu queria ter tido umas aulas dessas. Isso. Então, o espaço, como eu estava dizendo, ele vai ficar muito lindo. Ele é um espaço que vai ter uma sala de cinema. Nós tínhamos uma sala de cinema. É importante passar um filme e tu discutir. E, Sirmar, na verdade, quando tu falaste em cinema, quero dizer que tu foste colega de uma jovem que era de Maria Mulher. A Miss Lane, ela era cria de Maria Mulher. Sim, eu sei da história dela. E tanto que, quando ela tinha que ir para outros espaços,
Eu lembro que a minha cunhada foi Exatamente. junto. Não, ela era realmente... tinha uma equipe que era lá do Maria Mulher, que ajudavam ela. E a gente também, eu digo a gente, assim, o nosso núcleo, o núcleo quilombola, a gente abraçou de tal forma a Mislene, porque sabíamos que ali estava alguém muito importante para nós, muito caro, que é justamente essa menina que veio da periferia e que tinha todo um processo de vida, que estava tendo a oportunidade de berrar para o mundo: eu estou aqui e só mais eu. Isso é maravilhoso. A Mislene, ela está no teatro, ela agora ela está no teatro. A Mislene é uma mulher negra lindíssima, linda. Lindíssima. Ela inclusive faz propaganda de um perfume aí que eu não vou também. Não, e agora há pouco uma fotógrafa chamou para fazer uma exposição com ela, fazer um trabalho com ela. Ela tem uma atriz negra bem parecida com ela. Assim, ela tem um rosto miúdo, assim, e ela é magrinha, muito, muito linda, e ela está num momento assim muito importante assim da vida dela. Ela teve a vida dela, ela casou, teve filhos e tal, mas ela agora voltou voltou a milhão. Exato. Eu posso me meter na pergunta, assim? Eu quero saber a TV, como é que ela entra na tua vida? Tu és, na verdade, para mim, e acho que para todo mundo, um ator de cinema, basicamente. Mas tu já fizeste TV. A gente estava explicando do Gilberto Perim, né? Exato. Não, tem o lance dos curtas da RBS, e aí, um dia, o produtor da Globo, disse assim: eu sou da TV Globo, faço produção de elenco e queria levar um teste teu. Tu tem interesse? Primeiro eu gostei, porque da Globo e tal. Aí tudo bem, ele disse: não, valeu, eu faço tal. Tal dia, tal data, eu vou estar na nossa afiliada aqui. Aí eu fui lá, gravei e ficou. Fui lá. Um ano depois, me ligaram para mim ir lá fazer um outro teste lá. Eu não tinha condições de ir, no sentido de... Falei que eu não iria, sim, lá vou gastar e eu não tenho condições. Ficou assim. Um ano depois, me chamaram, aí a produção da novela disse assim: ó, tem um trabalho, o diretor está de férias, ele está voltando na semana que vem, eu só preciso saber se tu está disponível. Tô. Aí me chamaram e eu fiz lá um personagem de cabo a rabo dentro de uma novela, primeiro ao último capítulo, e morando em Gravataí. Eu só viajava para lá, gravava, ficava 1, 2, 3, 4 dias, voltava. Quer dizer, para mim foi uma experiência muito, até pelo resultado que a televisão dá imediato. Uma semana no ar, a novela, e meu papel não era nada de ponta. Mas aparecer na televisão... Não, mas eu estava dando autógrafo, uma semana de novela no ar. Eu achei interessante. Aí eu faço assim, até tinha uma turma de gaúchos e gaúchas, da melhor idade, lá no Rio, todo mundo, as senhoras todas, tomando refri, suco, só eu tomando chopp. No amarelinho, vamos tomar refri no amarelinho. Com certeza. Aí tá. E aí chegou um casal, umas pessoas pediram para tirar foto. Quer dizer, eu estava 2 semanas no ar, gente. Então, eu provei esse detalhe. E digo com toda sinceridade: se me chamar, eu vou lá, faço de novo, porque é muito bom. O bolso agradece bastante, mas eu estranhei. O cinema que pulsa para mim. E eu achei interessante que eu fazia o pai da Sharon. Isto. Fazia o pai da Sharon. E eu fazia muita palestra por conta justamente do Neto. O Edson, até hoje, eu faturo em cima do Neto, no sentido de me chamar em escolas, CTGs, para dar palestra, fazer recitais e tal. E nos colégios, a meninada perguntava: e a Sharon é bonita assim, pessoalmente, como é que a gente vê? E eu dizia assim para os alunos:
olhem bem para mim, ela puxou o pai. A galera vinha abaixo. E eu conversei agora, essa semana passada, teve a mãe dela aqui, a Vera Linda, estava em Porto Alegre, visitando os familiares e tal, e eu encontrei com ela, e nós estávamos lembrando disso, que eu sempre conto isso. Aí ela dizia assim, ela disse, estou com o pai da minha filha. Ela dizia assim, estou com a mãe da minha filha. Então, as pessoas ficam olhando, né? Quem é e tal. Mas é interessante isso, porque a Cher é linda. Muito linda. A Cher é linda, menina. Boa sorte, tomara que tenha uma carreira, como é que diz? Longa vida. E que fique velhinha na TV. Sim, Que fique velhinha na TV. Porque é uma diferença. Eles costumam assim, tomara que não. Né? Troca dois, quando já terminar o tempo de validade do Lázaro Ramos e da Thaís, troca por dois. Troca por outro casal. Assim como foi com a Zezé Mota. Assim, o Pitanga fala isso com muita propriedade. Eles trocam 6 por meia dúzia. Porque o Tarcísio Meira, os outros, o Chico Coco, estão velhinhos na televisão. Exato. Mas, tirando o Milton Gonçalves, não tem velhinhos que consiga fazer. Porque o Lázaro é galã. O Lázaro é galã. Dentro da linguagem de televisão, ele e a Thaís são galã e mocinhos. Pode fazer os vilões, mas são do primeiro time, top de linha. Eu quero que eles fiquem velhinhos, assim como a Sharon, fazendo papéis na novela. Tão fortes como são agora. Exatamente, porque termina. Então, se é para ser isso, o cinema continua, porque o teatro pode ter 100 anos. Tu vai continuar fazendo papéis. Isso. A televisão, o teatro eu posso fazer um jovem de 12 anos, eu posso fazer tendo 64. E assim como um jovem de 30 faz um velho de 90. Na televisão, é velho, tem que ser velho, para não ficar falso. E nem no cinema. Então, eu quero um dia poder sentar e ver o Lázaro Ramos, cabecinha branquinha, fazendo papéis importantes, assim como a Sharon, que eu vou dizer, aquela menina foi minha filha. Isso. Tu estavas falando e eu lembrei da Neuza Borges, que a Neuza Borges, ela reclama que ela não tem, ela queria estar trabalhando. Exatamente. Aí eu vou responder agora a pergunta. A gente não sabe por que eles nos chamam para fazer um papel. E também não sabe por que eles deixam de nos chamar. A gente não sabe, não entende. Por que eles chamam a Neuza Borges, fazem o papel, e depois não chamam mais? Quer dizer, será que ela foi tão ruim? Não é por ser ruim, ou não é? É que eles descartam. Não é o espaço, né? Não dão o espaço necessário. Não dão espaço. E aí, assim, a Neuza Borges, ela reclamou, aí o Monjardim chamou ela lá para fazer no Clone, e depois sumiu de novo. Aí, se não ela tem um brechó lá em Salvador. Exato. E deu. Mas para um pouquinho. Se a pessoa... E detalhe, uma coisa interessante da Neuza Borges. Ela foi primeira famosa da cidade dela. A Neuza Borges é Catarina. Ela é de Blumenau. Ela ficou famosa antes da Vera Fischer, que as duas são da mesma cidade. Aí que está. Eu me lembro que a RBS gravou um vídeo interno para mandar para a TV Globo. E era só gaúchos. Aí era o Zé Vitor, o que estava na televisão. O Zé Vitor, o Werner, a Neuza Borges, que é de Santa Catarina, porque na época tinha a RBS TV de Santa Catarina. Sim. A Neuza Borges, um repórter de lá, e outros repórteres daqui. Foi aí que ela diz, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, e sou a pessoa mais famosa da cidade antes Cirmar, eu vou te fazer uma pergunta. Pode? Toma um pouquinho d'água. Desculpa. Então, agora você recupera, vou falar com a Conceição. Tá. Isso. Tá, Conceição. E, assim, o que tem de planejamento para Maria Mulher neste ano de 2020? Olha, este ano, o planejamento é Maria Mulher voltar a atuar de forma mais intensa ali na comunidade. Nós temos várias possibilidades de trabalho, então a gente quer realizar essas parcerias. Nós temos uma parceria bastante forte e que está nos auxiliando e está
também querendo trazer demandas que Maria Mulher pode, na verdade, dialogar não só com a comunidade na qual ela está inserida, e também dialogar com outras pessoas de outras partes da cidade e trazer assim uma riqueza de atuação de Maria Mulher que possa servir para a comunidade. Nós estamos vivendo, assim, Janice, um momento muito interessante na vida brasileira, e em que a gente vê que algumas pessoas se queixam de perdas de direito, e nós temos, numa parte da cidade, em que pessoas nunca terão esses direitos que algumas estão reclamando que perderão. Então, assim, nós trabalhamos com mulheres que muitas delas não terão a sua carteira assinada. Eu lembro que tem um poeta chamado Paulo Colina, que, falando da abolição, ele diz que a princesa Isabel não assinou a nossa carteira. Então, trabalhar com aquelas mulheres, com as jovens ali da comunidade, com pessoas trans, que são da comunidade, que são de outros espaços, que estão buscando ver como é que conseguem uma forma de ter uma forma de se manter. Cidadania. Então, nós ali vamos ter várias formas de estar ajudando. Nós vamos ter uma sala de corte e costura, nós vamos ter espaço, porque hoje em dia se fala muito nas chamadas mídias, essas mídias, então nós vamos ter uma sala com equipamento, vamos ter uma cozinha. Então, isso tudo a gente vai poder dialogar com aquela parte da cidade e com grupos que estão aí carenciados de ter um espaço de acolhimento e de aprendizado. Então, os planos de Maria para 2020 são bastante grandes, e a gente acredita que pode fazer, e tu sabes que tu é uma das pessoas com as quais a gente conta, e o Sirmar, que está aqui, também. Claro. Porque é importante a gente dizer assim, às vezes as pessoas que é uma organização de mulheres, mas em Maria, no início, nós tivemos homens participando da organização, do debate, e também temos homens que participam. O Antônio Carlos Cortes, o doutor Oswaldo foram advogados de Maria Mulher, e vários outros que participaram. Nós tivemos um professor que fez um curso de informática, que foi muito legal, assim, trabalhar com jovens que passaram a se interessar. Pode contar comigo, estou me oferecendo. Então, assim, essa parte somar. É realmente importante. E entender que as mulheres se fortalecendo, toda a sociedade ganha. E digo assim, as mulheres negras, porque são a base, então estão lá embaixo. Na medida que a base vai, todos tem muita gente a junto. ganhar. Exatamente. Gente, nós estamos quase chegando ao final. Então, eu vou deixar um espaço para que eles se despeçam, deem o seu recado. Um momentinho, sim. Tá. Pode. Eu vou falar da minha próxima aspiração, digamos, que eu quero vivenciar junto com um mano meu chamado Paulo Ricardo de Moraes, o baiano, esse sonho muito antigo dele, que é realizar o nosso filme, o curta, A um Gole da Eternidade. Eu acredito que é um momento, acho que as pessoas têm que colaborar, até porque está muito difícil a gente conseguir captar grana, porque os editais estão todos parados. A Ancine, nós estamos com medo que a Ancine feche e aí não tem mais cinema no Brasil. Não assim, eu estou exagerando. Mas, então, é um filme que resgata essa coisa que é bem nossa, do povo negro,
que é o convívio num bar. O bar, ele é um ser social que faz parte do nosso dia a dia. Então, a história de um cara que casualmente, é bem provável que pelo menos o convite veio para que eu faça esse personagem, que é o Feitio de Dança, que é o cara que, em determinado momento da vida, ele resgata, ele sequestra um bar. Sequestra um bar porque ele quer ficar registrado aquele momento para a eternidade, ou seja, quer ficar ali com seus amigos, porque todos estão morrendo, todos estão indo embora, todos estão subindo. E está terminando aquele ciclo de amizade, os familiares daquele homem, e está terminando uma coisa que é muito forte, o próprio carnaval, a coisa toda que aquele homem vivenciou, está se indo embora. Então, é a forma dele pegar os seus amigos, botar tudo dentro do bar, reunir todo mundo e sequestrar o bar. E dizer para o dono do bar, agora você é bebida que nós não vamos sair daqui. Nós vamos ficar aqui até morrer. Vamos ficar aqui, vai ficar, ninguém vai embora, nós temos que comemorar a vida. Então, é exatamente isso que é o próximo filme que eu pretendo fazer, que é A um Gole da Eternidade, que é bem provável que primeiro semestre de 2020, até bem no inicinho, nós estamos fazendo. A Camila está fazendo a produção, junto com a Praça de Filmes, que é a mesma produtora que fez o Caso do Homem Errado. E aí eu acho que é um caminho. Meu amigo Paulo Ricardo, nós vamos realizar esse sonho, vamos beber esse gole. Tá certo, então. Conceição. Então, ao me despedir, eu quero pegar essa ideia que o Sirmar está trazendo. A importância da solidariedade para que os nossos sonhos se realizem. Exato. Então, nós ainda precisamos aprofundar a solidariedade no momento assim de auxiliar o sonho de alguém. Então, de repente, eu posso deixar, se eu posso, deixar de comprar uma sandália nova que custe por volta de R$100 e colocar, fazer na vaquinha virtual para que o filme aconteça. Então, o que eu espero, na verdade, de 2020 é que a gente exercite ao máximo a solidariedade. E fechando, Janice e Sirmar, dizer que eu ouvi isso de uma professora minha há mais de 30 anos. Ela disse, a professora Margot, vou dizer o nome dela, ela disse que a solidariedade é uma marca negra para a sociedade brasileira. Se a gente for pensar, nós temos vários momentos de solidariedade na nossa vida. Então, esse de fazer um filme, de fazer um evento, é extremamente importante. Também tem o pessoal da TV Preta também, que está com uma vaquinha. Então, é importante. Quem puder, efetivamente, ajude. Lembrando, assim, se a gente for ver, por exemplo, os negros americanos, eles fazem muito isso. Então, que a gente pegue esse exemplo e que é para a gente ajudar os nossos a fazer. Exatamente. E o audiovisual é uma ferramenta muito forte nessa nossa briga de união e crescimento. Ou seja, se a gente fizer um filme junto, a gente cresce junto. E vamos ver esse filme botando o nome do Brasil, do Rio Grande do Sul e da nossa negrada no mundo. Eu agradeço a presença de Maria Conceição Lopes Fontoura, ativista social, e do ator Sirmar Antunes. Nós estamos encerrando nosso programa de hoje com chave de ouro, né? Muito obrigada pela audiência, pela atenção, e até o ano que vem, quando teremos várias outras atividades, propostas de outros agentes da nossa sociedade. Muito obrigada e até lá.
sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.